Bom, hoje, dia 9 de setembro de 2025, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, ter a presença do secretário Naline, do amigo Fábio e do amigo Marcos, para tratarmos de um tema extremamente importante, que afeta a todos nós. No primeiro instante, no segundo instante, no terceiro instante e todo instante da nossa vida, que é o ambiente. Não adianta você dizer, não, põe um ar-condicionado, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Então, isso que nós vamos procurar, conversando com os nossos convidados de hoje, nós vamos procurar entender não só o que está acontecendo, mas principalmente o que nós podemos fazer. Porque a responsabilidade de um ambiente sadio e de um ambiente adequado, equilibrado, dentro das necessidades e da oferta, efetivamente depende de cada um e de todos nós. Não é uma responsabilidade exclusiva do Estado, não é uma responsabilidade exclusiva das entidades e muito menos das empresas. É uma responsabilidade de todo e qualquer cidadão. Então eu convido aqui para suas palavras o Dr. José Renato Naline, que é o secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Ele é um ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, ex-secretário estadual da Educação, com uma carreira notável no Judiciário. Naline é responsável por coordenar ações da Prefeitura para prevenir danos ambientais e enfrentar a emergência climática da cidade. Obrigado. A palavra é sua. Obrigado. Boa noite a todos. Queria cumprimentar a doutora Abram pela iniciativa que converge com as atribuições dessa Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, né? São Paulo foi a primeira cidade a ter um plano de ação climático e a criar uma Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, uma secretaria que é só de articulação, ela é uma secretaria sem orçamento, sem grandes estruturas, mas ela faz o link entre todas as outras secretarias, conversa com a academia, conversa com a sociedade civil, com o empresariado. E foi muito boa essa alusão àquilo que nós podemos fazer. Nós somos quase 13 milhões de pessoas, então a complexidade da maior cidade brasileira ela é compatível com os desafios que nós enfrentamos, né? Em todos eles, nós podemos sim fazer a diferença. É só pensar nos 3 vilões, aquilo que nos ataca, que nos ameaça, a emissão dos gases venenosos causadores do efeito estufa, 61% derivado dos veículos, né, do transporte, quase 8 milhões de transportes, dia e noite percorrendo a cidade. O segundo é energia estacionária, 31%, e o terceiro, os resíduos sólidos. Aí talvez uma dúvida sobre o percentual, nós continuamos falando em 8%, eu acredito que seja até superior. E nas 3 áreas nós podemos fazer alguma coisa, né? Usar etanol em vez de usar gasolina no carro flex, se possível usar carro elétrico, se possível andar no transporte coletivo. Depois economizar energia, economizar água, que nós vamos ficar sem água, e cuidar do descarte adequado dos resíduos sólidos. Nós consumimos demais, desperdiçamos demais e não sabemos descartar. Por isso, só 3% das 15 mil toneladas diárias recolhidas em São Paulo, 15 mil toneladas. Se forem acrescentados o resíduo eletrônico e o resíduo hospitalar, nós chegamos a 23 mil toneladas diárias. Só 3% de reciclagem. O restante vai formar camadas e camadas de resíduos nos chamados aterros sanitários, que ocupam espaços que deveriam ser jardins, parques, florestas, etc. Mas quem pode falar sobre isso, né, são os 2 gigantes aqui da ecologia, do meio ambiente.
Marcos Buqueride, que é o vice-presidente do Instituto de Estudos Avançados da USP, aquele centro de produção de ciência e ciência aplicada, porque não é só pregação, eles realmente atingem a realidade, modificam a realidade. E o Fábio Feldman, que é uma legenda, não é, o responsável pelo artigo 225 na Constituição da República, que se fosse cumprido, Fábio não precisaria mais nada, né? Mas nós somos aquele país prolífico em normatizar, e também é o único país do planeta onde se fala que há leis que pegam e leis que não pegam. E a Constituição parece que não pegou. Mas eles vão falar, e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, secretário executivo Naline. Realmente teremos hoje à noite dois monstros do setor, né? Monstros positivos, né? Não monstros destruidores do setor, mas monstros positivos do setor. Então eu queria agora passar a palavra ao Marcos. Então, Marcos Silveira Buqueride é pesquisador científico do Instituto de Botânica da Secretaria do Meio Ambiente de São Paulo, foi por 20 anos. E desde 2006 é professor titular do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, onde ocupou o cargo de diretor em 2018. E foi presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, é membro do Instituto de Estudos Avançados da USP, onde criou e coordena o programa USP Cidades Globais. Desde 2008, Marcos Buqueride é diretor do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia do Bioetanol. E seu trabalho hoje tem como enfoque principal a biologia de sistemas, principalmente com a aplicação da teoria de redes para compreender o funcionamento da planta como um todo. Curioso, chama atenção. Hoje desenvolve também pesquisas relacionadas às ciências urbanas aplicadas, trabalhando principalmente no desenvolvimento de políticas públicas embasadas em conhecimento científico para aplicação no ambiente urbano. Em 2017, se tornou o único cientista radicado no Brasil a participar como autor do relatório especial 1.5C, Warming World, do IPCC, publicado em dezembro de 2008. É vice-diretor do IEA, com mandato de 2024, de abril de 2024 a abril de 2028. Marcos, que carreira! Parabéns, por favor, tenha a palavra. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao convite, né, a Luciana, a Cris, né, pelo convite, a vocês. É uma grande honra e um grande prazer estar aqui. Eu trouxe, como me falaram em 20 minutos, eu preferi trazer o apoio dos slides, porque também fica mais interessante, mais ilustrado, né? A gente distrai um pouco. O que eu vou apresentar hoje é uma visão de mudanças climáticas, uma visão do que é clima, né? E vou enfocar mais nas cidades e, ao fim, falar um pouco sobre políticas públicas, que é um assunto que na USP nós temos um interesse muito grande atualmente, por causa da necessidade de interação da universidade com a sociedade em geral. Bom, o primeiro ponto é distinguir o que é clima e o que é tempo. Se vocês olharem no celular ou no relógio, dependendo do relógio que vocês tiverem, vocês vão ver o tempo. Qual é a temperatura agora, qual será a temperatura amanhã, qual será a temperatura nessa semana. Vai aí no máximo uma semana, o grau de previsibilidade que se tem do tempo.
Já clima é algo distinto, né? O clima ele está numa escala bem diferente. Então, enquanto o tempo está ali com se tem nuvem, não tem nuvem, etc., que é o que está na figura da esquerda, na figura da direita a gente vê o clima. O clima ele está numa escala de anos, séculos, ou milênios, ou milhões de anos, né? Ou bilhões de anos. Então, a escala é completamente diferente. O grau de previsibilidade disso pode ser muito bom. A gente sabe que nós saímos agora de um período glacial e que nós vamos voltar a um período glacial a cada 100 mil anos. A gente sabe disso porque já conhecemos os movimentos da Terra e sabendo como esses movimentos se compõem, a gente consegue prever isso. Então, num certo sentido, para quem gosta de ficção científica e está assistindo a série Fundação, ou lê o livro Fundação, né, os três livros de Fundação, então o Dr. Seldon ali, ele consegue fazer a previsão através da invenção do Isaac Asimov, que é a psicohistória, né, ele consegue fazer a previsão do futuro lá na frente, mas ele não consegue prever o que vai acontecer amanhã ou o que vai acontecer na semana. Então é mais ou menos isso, né? A ideia do Isaac Asimov foi justamente usar esse ponto, né? E o clima, ele é eu costumo dizer que o clima é o pincel que pinta esse mapa à direita, que é a paixão do Fábio Feldman, por exemplo, que são esses biomas, né? E como eles funcionam, né? E o que acontece com eles. A cada 100 mil anos, né, a gente tem uma modificação tão drástica que nós encontramos plantas como podocarpus, que é um pinheiro, né, que no Brasil a gente só tem duas espécies de pinheiros, né, porque é um país que não tem muito frio, o podocarpus e a araucária, e a gente encontra vestígios de existência de araucária lá na Amazônia, né, e de podocarpus lá na Amazônia. Tal é o frio que sobe, né, e volta, né, e no hemisfério norte a gente tem as glaciações fazem os glaciares, muita gente já visitou isso, né, os Alpes suíços, franceses, né, tem ali as pedras moídas no norte dos Estados Unidos, as pedras são moídas pelos glaciares. Então a formação dos biomas é dada pelo clima, né? E não tanto pelo tempo. O tempo pode influenciar, nós estamos agora com os ipês amarelos e brancos pintando a cidade de uma forma absolutamente maravilhosa, e isso se deve muito mais ao clima, quer dizer, é o inverno que faz com que essas plantas joguem todas as suas folhas fora e exponham os seus órgãos sexuais, na realidade, né, que são as flores, para que os insetos enxerguem, né? Na realidade, os insetos e os pássaros conseguem enxergar essas flores e aí ocorre a polinização. E tudo é sincronizado, né? Os insetos, os pássaros, e os animais, os micro-organismos e as plantas, tudo no planeta tem um sincronismo, e esse sincronismo é dirigido pelo clima. Então, as mudanças climáticas atuais, para a gente entender o que acontece em muitas partes do clima, é bom a gente olhar, por exemplo, para os efeitos do El Niño. Eu não vou colocar a Laninha aqui, eu vou colocar o El Niño. No ano passado nós tivemos o El Niño mais forte dos últimos 10 anos. 2024 foi um El Niño tão forte que ele, inclusive, gerou um padrão de incêndios no país muito fortemente alastrado, né, que preocupou bastante as pessoas. Esse ano a gente está vendo um inverno aqui. Todos estamos aqui em São Paulo, a gente está vendo um inverno bastante úmido, relativamente úmido, apesar de não chover, ele é mais úmido, e com uma temperatura baixa, muito mais consistente. Isso é porque nós não estamos nem em El Niño, nem em Laninha. Nós estamos no meio do caminho, e ninguém sabe muito bem para onde vai. Existe um certo padrão, mas ninguém sabe muito bem para onde vai. É um padrão que pode ser a cada 3 anos, muda de El Niño para Laninha, mas às vezes é a cada 6 anos. A gente sabe que vai mudar, mas não consegue saber exatamente como muda.
Outro exemplo que eu gosto muito de falar é aí já no Atlântico Norte, né, que são as oscilações do Atlântico Norte. Em inglês é NAO, né, North Atlantic Oscillations, que geraram um fenômeno que não é todo mundo que conhece, que é chamado a Pequena Era do Gelo. Né? Tá escrito no meu texto ali. Pequena Era do Gelo, ela vai de 1300 até 1850. As temperaturas podiam ser, nesse período, um período bem longo, elas podiam ser tão baixas que os glaciares desciam e chegaram a engolir cidades nas latitudes mais baixas. Literalmente, o gelo vinha e engolia, as cidades desapareciam, as pessoas tinham que abandonar de tanto gelo. E muitas das passagens no hemisfério norte, na Groenlândia, se fecham, por exemplo, e não é possível navegar. Ou em outros momentos, por causa dessa oscilação, a temperatura era tão alta que uma anedota interessante é que os franceses começaram a ficar preocupados porque o vinho inglês feito na Cornualha tinha qualidade maior do que o vinho francês, e os franceses começaram a tomar algumas ações. Mas depois isso desapareceu e voltou. Mas existe um outro fenômeno que não existe uma relação direta, não se diz que há uma relação direta, mas se suspeita fortemente, é que a própria Revolução Francesa tenha ocorrido porque houve um período de frio tão grande que a França não conseguia produzir pão, não conseguia produzir comida, porque o frio matava, o frio e chuva. A chuva era constante, é mais ou menos como o dilúvio, né? A chuva não parava por um mês, 2 meses, 3 meses chovendo, e isso, em conjunto com o frio, gerou um desastre tão grande que não era possível produzir comida. E a Revolução Francesa começa, aí as pessoas começaram a se revoltar. Dizem, inclusive, que até a família real francesa tinha problemas para conseguir pão num determinado ponto. Então, isso é só para dar um exemplo para vocês de períodos mais antigos, né? Tem várias coisas muito interessantes na questão da Pequena Era do Gelo, mas se nós olharmos numa perspectiva agora da evolução da população humana, o gráfico azul que vocês veem aí, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, não, melhor aqui. O gráfico azul que vocês veem aí é o gráfico da população. A nossa população vai chegar ali a 11, 12 bilhões, mas tem um fenômeno que vem ocorrendo, e os demógrafos não entendem muito bem, os biólogos também não entendem muito bem ainda, mas isso acontece em ratos, em outras espécies. Essa aqui é a taxa de fertilidade, né, do ser humano. Vocês veem que a taxa de fertilidade aqui, a partir de um determinado ponto, que eu não consigo ler onde é aqui, ele cai drasticamente, né? A fertilidade, essa queda na fertilidade está segurando a população. Então, se a gente chegar àquela história de que nós vamos precisar arrumar mais um planeta, mais 2 planetas, e começar a arrumar planetas exponencialmente, ela não vai dar. Tá? Não vai dar porque não é uma questão das pessoas quererem se reproduzir, é uma questão realmente da fertilidade, e isso ainda está em subjúdice, né? Um outro ponto que é talvez o ponto mais importante aqui da minha fala é a questão de que de um determinado momento em diante, quando a população começou a aumentar muito, os seres humanos começaram a se agrupar em cidades. A cidade não é uma novidade, né? Um formigueiro, por exemplo, tem hospital, né, funcionando, né? Eles produzem comida, tem agricultura, né? Então eles cuidam dos doentes, eles vão trabalhar, né? Tem castas, etc. E as formigas, elas estão há 150 milhões de anos atrás. E o ser humano está aqui há 1,5 milhão de anos. Então, cidade, e eu estou falando só de formigas, né? Mas tem os suricatas, tem várias outras espécies de bichos, né? Que são espécies sociais.
né? Os cães, por exemplo, caçam em conjunto, são espécies sociais. E existem as espécies eusociais, que é o caso das formigas. As espécies eusociais são espécies que têm castas. E essas castas, por exemplo, no caso das formigas, se você pegar um soldado, a rainha, né, por exemplo, o DNA é exatamente o mesmo, a sequência do DNA é exatamente a mesma. A única diferença são metilações no DNA que fazem com que o desenvolvimento crie um outro tipo de organismo, só a rainha é reprodutiva, né? E tem todo um sistema de castas, então. Então, esse sistema é chamado de sistema eusocial. Se os seres humanos são eusociais ou não, há uma discussão enorme na literatura, né? É um tema tremendamente controverso, mas Edward Wilson, por exemplo, nos Estados Unidos, que foi o pesquisador que mais trabalhou com essa parte da socialidade, ele coloca que nós seríamos, sim, animais eusociais. E essa eusocialidade nos levou a construir cidades. E por que nós vamos parar em cidades? Porque viver em cidades, agora nós sabemos que matematicamente, em todas as cidades do mundo, quando seres humanos se agrupam em cidades, você tem 15% a mais de chance de achar escolas, de achar bibliotecas, você tem 15% a mais de patentes, você tem 15% a mais de hospitais. Então é uma vantagem se agrupar em cidades, né? E os seres humanos começaram então a formar cidades e vocês veem aí nesse gráfico, o Brasil já está chegando a quase 90% da população urbana. E vocês veem vários outros países do mundo indo no mesmo sentido, né? Porque, como eu disse, é uma vantagem grande viver em cidades. Porém, existem também desvantagens. Do mesmo jeito que você aumenta 15% o número de bibliotecas, você também aumenta 15% o número de roubos, assaltos, etc. Então, não é uma coisa só benéfica. Mas as cidades são um atrativo, esse é o meu ponto, né? São um atrativo muito, muito grande para o ser humano. Bom, quando a gente se acumula, então eu mostrei esse gráfico, mesmo para 11 bilhões, mesmo que vá parar, né, que vá atingir aí 10,5 bi, né, ainda assim, se a gente voltar atrás lá em 1826, esse é um ensaio de Thomas Malthus, né, sobre a crise populacional, não sei se todos já ouviram falar, isso é bastante conhecido na área de biologia, né, porque o Malthus ele veio com essa ideia de que o aumento da população é um aumento exponencial, né, e é fato, vocês estão vendo aqui o aumento na curva azul, um aumento exponencial, né, e enquanto os recursos, dizia Malthus, eles crescem numa escala linear. Então ele dizia que quando esse ponto do início da crise malthusiana seria o ponto em que nós teríamos uma população tão grande que ela não teria recursos para supri-la. Muito bem, o Malthus errou, como todos nós sabemos, nós estamos aqui. Por que o Malthus errou? Ele não lembrou, não sabia do poder que tem a tecnologia e a inovação. E o ser humano conseguiu formas de melhorar muito, de fazer melhoras incríveis na agricultura e com isso abrigar uma população muito maior. É por isso que a gente não entra em guerra total e não destrói todo mundo. Se faltar comida, ninguém vai para lugar nenhum. Então essa é uma das tecnologias, mas existem várias tecnologias que o ser humano desenvolveu. Muitas dessas tecnologias estão relacionadas à produção de petróleo. Então aí, principalmente aí na curva azul, a gente vê a produção de petróleo que começa ali na década de 40, 50, começa a subir exponencialmente, não por acaso, na mesma função matemática exponencial que a população humana está crescendo. Então a população humana foi crescendo, foi entrando nas cidades e à medida em que ela entrou nas cidades, ela entrou levando como fonte primária de energia o petróleo. Quando o petróleo começou a ser usado na década de 40, muito pouca gente, não era tão conhecido o fato de que o petróleo estava sendo tirado do subsolo, que ele era o resultado de
conjuntos de animais e plantas que tinham sido soterrados há milhões de anos, etc, etc. Então a gente também não pode olhar para trás e achar que os americanos, assim como eu falei que o Malthus errou, mas não é culpa do Malthus. Do mesmo jeito, não é culpa dos texanos, né, que foram lá os primeiros a perfurar petróleo, né, era muito mais barato e o pessoal passou a usar isso. O Henry Ford, na realidade, o primeiro combustível que ele usou foi metanol e etanol. Né? Só que quando surgiu o petróleo, era tão mais barato, né, obter o petróleo que ficou o petróleo. Então não adianta a gente ficar, o que eu falo, não adianta a gente ficar lamentando. O que a gente tem que fazer é o que foi feito no passado, na minha visão. Né? E eu não sou, acho que já perceberam que eu não sou pessimista. Né? Eu não acho que o mundo vai acabar. Né? O Malthus achava que o mundo ia acabar. Eu não comungo dessa ideia de que o mundo vai acabar. Nós vamos achar soluções, né? Porque nós temos um cérebro privilegiado e temos plenas condições de fazer tecnologias. Eu vou passar por algumas aqui para mostrar para vocês. Bom, como foi falado, eu trabalhei no IPCC, no relatório 1,5 grau. Esse é um gráfico do relatório 1,5 grau. O que a gente tem que olhar nesse gráfico aqui é o seguinte, olha, a gente achava, né, essa curva cinzinha aqui, que vai ali até o ano 2010, por aí, são os dados reais de temperatura no mundo, né, no planeta. A temperatura do planeta ela é medida em vários lugares, né, ao mesmo tempo, e você faz uma média disso. Né? Quando a gente vai falar de 1 grau, 1,5 grau, 2 graus, o que nós estamos querendo dizer? Nós estamos querendo dizer a subtração da temperatura agora, menos a temperatura em 1860, que foi quando as medidas começaram na Inglaterra e quando começou a Revolução Industrial. Então, quando eu digo 1 grau, 1,5 grau, quando vocês ouvirem isso, lembrem-se que o cálculo é este. Né? Não, é irrelevante se foi feito em 1860, 1862 ou 1870. Na realidade, a temperatura ela sobe tão devagar, né? Subia tão devagar que isso não é tão relevante, porque ela está afetando não o tempo, mas sim o clima. Bom, os modelos matemáticos que nós tínhamos no painel intergovernamental das mudanças climáticas, eles diziam para a gente, ali são três, vocês veem 3 cores diferentes, né, nesses gráficos aqui, e são 3 cenários diferentes. Esses cenários diziam para a gente, o que basta a gente falar aqui sobre esse gráfico, é que entre 2032 e 2050, a gente iria atingir 1,5 grau. 1,5 grau o quê? 1,5 grau acima de 1860. Certo? Muito bem. No ano passado, 2024, bem antes de 2032, nós atingimos 1,6 grau. Então está indo mais rápido, isso é uma tendência, os cientistas tendem a ser mais conservadores. Né? Essa é uma tendência de nós, cientistas, de olhar o dado e tentar ser mais conservador, porque a gente sabe que existe variabilidade estatística, etc. E os cientistas têm medo de arriscar muito com dados que não têm a consistência. Né? Então isso é uma característica que a gente pode ver aí. Mas o fato é que nós chegamos a esse 1,6 grau, que pode ser um aumento de temperatura relacionado à mudança climática, mas a atribuição, é assim que nós chamamos, né? Um fenômeno tipo que aconteceu no Rio Grande do Sul, dá para atribuir à mudança climática? Ainda não. Né? Os eventos extremos que nós tivemos aqui, Ubatuba, etc., dá para atribuir à mudança climática? Mais ou menos. Por quê? Porque nós precisamos olhar os dados para ter certeza de que há esse tipo de correlação, certo? Eu não estou sendo negacionista, eu só estou dizendo que a gente tem que olhar e, com certeza, há uma percentagem desses dados, uma percentagem desse fenômeno está, sim, relacionada com a mudança climática, e aí eu vou tentar explicar para vocês como é que ela pode estar relacionada.
aqui eu acho que não vai dar para ver direito, mas é só para mostrar para vocês uma linha do tempo. Na parte de cima, a gente tem caixas que são as COPs, né, as conferências das partes. Eu estou falando disso porque a gente vai ter uma COP agora. Na parte de baixo, a gente tem os relatórios IPCC. Estão vendo ali? IPCC primeiro, segundo, terceiro. No IPCC, no painel intergovernamental das mudanças climáticas, nós discutimos ciência. Nós lemos os trabalhos científicos e levamos os trabalhos científicos e olhamos da seguinte maneira: a temperatura está mesmo aumentando? Essa é a primeira pergunta. Então, demonstre. Tem demonstração? Tem. Então, desde o primeiro IPCC foi crescendo? Tem? Sim. A temperatura, o aumento de temperatura está relacionado com as atividades humanas? A partir do IPCC número 4, ele está inclusive do lado de cima, a partir do IPCC número 4 ficou patente que realmente as atividades humanas levam ao aumento de temperatura. Mas foi só lá. Olha, quantos anos que a gente ficou trabalhando, a gente, que eu digo os cientistas em geral, no mundo inteiro, né? Quando o IPCC reúne ali 200, 300 pesquisadores de vários lugares do mundo. Então, no IPCC a gente olha a ciência. Na COP, a COP é o lugar onde os governos se encontram e as populações se encontram para discutir, bom, dado que a ciência está dizendo isso, o que fazemos? E aí são feitos acordos, acredito que o Fábio comente alguma coisa, aí são feitos acordos entre os países, são 190, tem hora que é 193, tem hora que é 198, né, mais de 190 países, né, nas Nações Unidas, que estão por trás dessa questão, tanto do IPCC quanto das COPs. Muito bem. Resumindo tudo isso, em termos de mudança climática, quais são as forçantes? Quem induz a mudança climática? Quais são os impactos que ela causa? Isso tudo que eu estou colocando aqui é baseado no que o IPCC fala. Tá? Eu estou colocando só palavras, mas tem muito dado. No IPCC a gente lê tudo que a gente pode, depois ranqueia tudo. Para eu usar uma frase no IPCC, eu tenho que ter um certo número de papers dizendo as coisas mais ou menos no mesmo sentido. Senão, se eu tiver 10 papers dizendo que a temperatura em São Paulo está aumentando por causa dos carros pretos, como foi, né, dos carros escuros, como foi o caso da matéria de hoje na TV Cultura, se eu tiver 10 papers dizendo que sim e 10 papers dizendo que não, isso dá 0, eu não posso colocar isso no IPCC, porque eu posso induzir as pessoas a pensarem de uma forma que não é a forma correta. Se eu tiver 8 papers dizendo que sim e 2 dizendo que não, aí já dá para fazer alguma coisa. E muitas vezes eu tenho 10 dizendo que sim e 0 dizendo que não, certo? E raramente eu tenho o não. Então isso é o que informa a gente como cientistas de que a gente não consegue encontrar ciência que vá contra a ideia de que há uma mudança climática e de que o ser humano está envolvido com isso. Então são vários elementos que vocês já devem ter lido ali, né? Gases do efeito estufa são os principais, né? O professor Nalini já colocou aqui, são os gases do efeito estufa que ajudam a aumentar a temperatura. Mas não é só isso, né? Asfalto, prédio, né? Falta de árvore, né? Tem um monte de coisas que faz com que nós tenhamos uma ilha de calor, né? Ou ilhas de calor nas cidades. É a nossa forma de construção, né? Dentro desse clima, agora vocês já são doutores do que é clima, certo? Então, dentro desse clima, né, ele faz com que o tempo seja sempre se repetir, o tempo comece a se repetir de uma certa maneira. Então, desperdício de alimentos, por exemplo, eu não vou passar em todos aqui que eu coloquei, por causa do tempo, mas eu gosto de passar sempre pelo desperdício de alimentos. Por quê? 1/3 dos alimentos no planeta, 1/3 da produção, do transporte e do consumo, 1/3, gente, 33,33%, é desperdiçado. Tá? Então, se a gente trabalhasse contra o desperdício de alimentos,
nos vários aspectos, melhores tecnologias na agricultura, melhor tecnologia e logística de transporte. O Brasil peca muito nisso, porque a nossa infraestrutura e logística de transporte não é boa, né? Então tem muito mais desperdício, mas em média 1/3. Então só para vocês terem uma ideia que não são só os gases do efeito estufa, tem uma série de outras coisas, né? A perda de florestas, ela acaba mexendo com todo o sistema hídrico, né? E aí mexe com a agricultura, aí você tem mais desperdício de alimentos, então tudo está interconectado. Quando eu mexo numa coisa, eu mexo na rede inteira e a rede inteira se movimenta. Você falou que eu sou especialista em redes, então eu não consigo enxergar o mundo de outra maneira. Eu não consigo enxergar o mundo de forma simples. Eu só consigo enxergar o mundo de forma complexa, né? Num certo sentido, é uma espécie de uma maldição para mim, né? Porque eu não consigo enxergar mais a simplicidade, porque tudo que a gente olha está no domínio dos sistemas complexos e está trabalhando em rede. Quase tudo, não é tudo, mas quase tudo. E aí a gente tem como impactos alagamentos, ondas de calor, né? A desigualdade, né? Também é um pouco o resultado disso, poluição, incêndios, etc. Mas nós temos ali a minha lista, vocês veem que a minha lista é maior nas soluções, né? Existem muitas soluções que, se aplicadas em rede, em conjunto, com estratégia, com planejamento, elas podem funcionar. Eu acho que aí está o otimismo, né? Se nós conseguirmos atingir um nível de aplicar tecnologias paralelas ou em rede que funcionem, a gente consegue equilibrar o sistema. Porém, existem vários efeitos, discussão do IPCC, vários efeitos que são chamados de efeitos inerciais. Por exemplo, o aumento do nível do mar não tem mais jeito. Vai ficar pelo menos até 2100, mesmo que hoje eu derrubasse a temperatura. Mesmo que hoje eu parasse de emitir gases do efeito estufa, tá? O mar vai continuar subindo. E vários outros efeitos vão continuar até 2100. E nós vamos ter que conviver com isso. É uma mudança no clima. E é por isso que a gente fala em mudança no clima. Como eu disse, vocês são os doutores em clima agora. Quer dizer, não é mudança no tempo. Quando alguém disser, mas está frio, e você está dizendo que tem mudança climática, a pessoa está confundindo o tempo com o clima, certo? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. No Brasil, eu vejo quatro pontos importantes. Obviamente, um deles são as cidades, né? As cidades, porque nós temos esse 90% aí de urbanização. Então, esse é um ponto que nós temos que cuidar. Então, está aqui a professora Naline trabalhando, o Fábio trabalhou muito com isso também, quer dizer, o arranjo em cidade, o domínio da cidade é muito importante. E o nosso pacto federativo, ele é muito federalizado. E as cidades não têm muita chance de tomar medidas que poderiam ser importantes. Então, a governança, que é o que estava em vermelho ali naquele meu gráfico, a governança, que é essa rede, esse trabalho em rede, o Brasil tem esse problema. Por exemplo, o Pacto Federativo Alemão, a gente já fez no Instituto de Estudos Avançados, fizemos comparação, chamamos o pessoal da Alemanha. O Pacto Federativo Alemão é um pacto federativo muito mais voltado para as cidades. E eles conseguem resolver as coisas de uma maneira melhor que a gente. Não é porque eles são pessoas melhores que a gente. O nosso sistema pesa, né? O nosso sistema pesa porque nós escolhemos fazer isso ou a história escolheu fazer isso. A gente também não pode culpar, né? Não podemos falar que o Fábio Feldman fez errado lá atrás, né? Porque lá atrás ele não enxergava o que ele enxerga hoje. E assim como todas as pessoas que estavam ali fazendo a Constituição, etc., enxergaram longe, porém não enxergavam como é hoje. Então não dá para a gente culpar o passado, o que a gente tem que fazer é olhar para o futuro. Alimentos eu já falei para vocês, não preciso repetir. A parte da Amazônia e de outros biomas, né? O Brasil é responsável por biomas preservados em uma área muito grande, né? Então a perda de biodiversidade não é somente perda de bichinho
de plantinha, etc. Se a gente perde isso, a gente perde, perdendo a cobertura vegetal, a gente perde todo o movimento das águas e a gente afeta o clima de uma maneira muito agressiva. Então é isso que a gente tem que entender, que a perda de biodiversidade não deve ser vista como algo emocional, simplesmente porque eu estou perdendo a plantinha e o bichinho, né? Isso também, claro. Mas ela deve ser vista de uma forma também utilitária. Quando eu perco a floresta, eu estou perdendo para mim, eu estou perdendo para a cidade, certo? Se as pessoas enxergarem isso, né, com esse tipo de ética, já ajuda bastante. E a energia, o Brasil dá lições para o mundo. Nós temos a matriz energética mais verde do mundo, em país grande, tem os noruegueses, né, o pessoal nórdico está indo muito bem, faz coisas muito boas, em tudo praticamente, eles são muito equilibrados, mas o Brasil, considerando todos os problemas que nós temos, o Brasil é realmente um exemplo muito, muito interessante de soluções para a energia. Isso tem a ver com a história, é uma outra palestra, né? Tem a ver com a história, né, do o que aconteceu com a gente. A bendita crise do petróleo da década de 70 foi muito benéfica para nós, né? Ela jogou a gente na produção de etanol, né? E aí quando chegou lá 2005, 2010, enquanto estava todo mundo aí esgoelando porque o petróleo está muito caro e o petróleo está emitindo muito gás do efeito estufa, o Brasil simplesmente está numa boa e tem as hidrelétricas e tem o etanol. Mas não quer dizer que a gente deva sentar no berço esplêndido, a gente tem que olhar porque tem coisas muito interessantes para ser feitas em termos de energia. Até é estratégico aí do ponto de vista econômico de desenvolvimento que nós olhemos isso como uma vantagem e um fronte no mundo que a gente deve ocupar para trazer divisas para o país. Afinal, o mundo continua sendo capitalista. Não adianta a gente sonhar, achar que as coisas vão mudar, porque o mundo é capitalista e vai continuar sendo capitalista ainda por dezenas ou centenas de anos, né? Bom, se nós olharmos a ciência... Alguém pegando meu tempo aí, não? Oi? Já esgotou. Se a gente olhar agora esse gráfico, eu gosto de colocar, só para vocês... A gente vê, eu e o professor Arlindo Felipe, que escrevemos juntos isso aqui, e esses QR Codes aqui, vocês conseguem pegar o artigo, né, que a gente publicou. Esse triângulo, dentro dele tem uma série de pontinhos. Aqui em azul está a ciência, aqui está a sociedade em geral, que tem as suas aspirações e desejos, e aqui está o domínio da política. A política toma as decisões, essas decisões têm uma periodicidade de 4 anos, e esses elementos aqui, eles ficam jogando a ciência e a sociedade. A ciência joga soluções, a sociedade aponta problemas. Quando um problema encontra com uma solução, se o nosso sistema funcionasse direitinho, ele iria parar no domínio da política e a política iria tomar as decisões no sentido certo. Já que o Fábio está aqui, vamos usar o exemplo do rodízio, né? Então, em 1985, ele enxergou isso tudo que eu falei para vocês aqui, que todo mundo achava que ele era um ecologista, né, que era um pejorativo. Ele enxergou isso e criou uma ideia que foi tremendamente combatida, né, que era a ideia de fazer o rodízio para evitar, né, que a gente emitisse gases do efeito estufa, que a gente tivesse uma série de problemas. Então, o problema existia, ele detectou o problema e trouxe uma solução que foi, e como político, ele olhou e embasou na ciência as decisões que ele tomou como secretário na época. E quando isso não acontece, o sistema fica fraco, quando ele não é embasado em ciência. Então a ciência é tremendamente importante, mas ela só é importante se nós tivermos o domínio da política que tenha inteligência.
e que tenha conexão e conhecimento da ciência. Bom, em termos de tecnologias nas mudanças climáticas, nós temos eu coloco as mudanças climáticas como 4 transições, que era para 1,5 grau. Eu estou deixando de propósito, agora já passamos de 1,5 grau, vamos indo para 2. Mas transição da agricultura, a transição urbana, que eu coloco ela no nível central aqui por causa de tudo que eu falei para vocês, da questão das cidades, a transição dos ecossistemas e florestas e a transição dos ecótonos costeiros. Ecótono é quando 2 ecossistemas se mesclam numa parte deles, né? Isso que a gente chama de ecótono. Então, o simbolismo ali é o aumento no nível do mar. E existe aqui, eu coloco nesse gráfico, depois vai ficar aí o slide para vocês e vocês podem olhar, eu coloco aqui o custo da tecnologia, é tudo chutado, tá, gente? Não é uma coisa que a gente levantou isso no relatório IPCC, o capítulo 4, a gente levantou lá, tem tabelas. Quase morri com esse negócio aí para fazer essas tabelas que a gente teve que olhar, e todos os tipos de tecnologia, etc. Mas aqui no meu gráfico, ele é mais genérico. Então, custo, se o custo é alto, médio ou baixo, velocidade de implantação, se a política está a favor ou não, ou se é incerto. Então, essas tecnologias aqui, elas são do lado da mitigação, do lado da adaptação, e aqui no meio é o que é mitigação e adaptação ao mesmo tempo. Eu não vou entrar em detalhes nisso porque eu já falei para vocês antes. Aí está a questão dos alimentos, a questão da energia, são as tecnologias que estão relacionadas a isso, né? Eu coloquei esse gráfico mais para simbolizar isso. A gente vê a cidade como um urbissistema, né? Urbissistema por quê? Parece com um ecossistema. Uma cidade é uma estrutura que recebe coisas, né? Produtos, e vai processar esses produtos. Nós vamos usar as roupas, nós vamos comer a comida, nós vamos, né? E para fazer isso, nós precisamos gastar água, gastar energia e nós produzimos resíduos. O professor Nalini falou da questão dos resíduos logo no início. Se a gente agora olhar uma possível definição de sustentabilidade urbana, né? Quanto menos resíduos eu produzir, menos água eu gastar e menos energia eu gastar para que a gente possa viver com conforto, com bem-estar, né? Quanto menos dos 3, mais sustentável será a cidade. E a cidade tem uma estrutura secundária, que a gente chama de urbissistema, subsistema urbano secundário, que são os elementos que a gente conhece: a educação, saúde, a arborização, né, turismo, transporte, tudo que a gente conhece são subsistemas que interagem entre si. Se um deles estiver ruim, ele carrega todo mundo para baixo, certo? Nossa segurança, por exemplo, nesse momento está meio ruim. Então, o equilíbrio em rede da sociedade está relacionado com o subsistema urbano secundário. E o que acontece com a mudança climática, eu coloquei só 2 exemplos. À esquerda, ondas de calor, e à direita, as secas. Então vocês podem ver aqui no vermelho é um efeito forte. Então, as ondas de calor vão afetar muito a parte de saúde, né? Principalmente pessoas mais velhas e muito mais jovens. E assim por diante, né? Você vai tendo efeitos fortes, efeito no meio ambiente, efeito na produção de comida, o efeito no turismo, né? A seca também, a seca afeta mais ainda. E se você colocar vários fatores ao mesmo tempo, né, isso se torna ainda mais complexo, né, e os efeitos começam a se tornar cada vez mais deletérios. Isso é só para dar um exemplo para vocês, e aí, para terminar, eu entro na questão de que para que a gente consiga aplicar essa ciência nos moldes que eu falei que o Fábio aplicou, você precisa criar algo chamado política pública. Para explicar política pública, eu vou explicar primeiro o que é tecnologia. Isso está num artigo que eu escrevi para o jornal da USP, que vocês conseguem ler a partir daqui. A NASA criou um sistema, na década de 80,
na década de 80, não, acho que foi na década de 90, a NASA criou um sistema, está lá no meu artigo, não lembro a data exata, ele criou um sistema para evitar que os foguetes caíssem e que tivesse problema. Eles fazem um sistema chamado TRL, nível de maturidade da tecnologia. Então, ele vai pegar algo que está no nível da pesquisa básica e vai passando, depois ele vai provar que isso pode ser factível, aí ele vai para o desenvolvimento tecnológico, né? Ele vai para uma demonstração tecnológica, etc., até que ele chega na operação da tecnologia. E depois vai olhar se a tecnologia está funcionando direito. Então, ele não sai fazendo as coisas a partir da ciência básica ali e começar a fazer algo e acha que aquilo vai dar certo. Então a coisa é feita com bastante cuidado. A proposta que eu faço no artigo é que a gente poderia usar o mesmo sistema, eu também coloquei 9 níveis aqui, e para fazer as políticas públicas. As políticas públicas começam lá sendo pesquisadas lá na universidade ou no instituto de pesquisa, conversando com as pessoas, etc. E a partir de um determinado momento há uma interação entre o que está acontecendo, a política pública até o nível 3 aqui, ela está ainda sendo pensada e desenvolvida, a partir daqui começa uma interação com o domínio da política. Para dar um exemplo que está aqui na sala, eu e o Naline. Naline está lá no domínio da política, e o Fábio também está, mas no domínio da política, então a gente começou a interação. Essa política pública vai andando de tal maneira que ela chega nessa terceira interação, que passa do domínio da política. Isso é quando o Naline vai fazer o que o Fábio fez, vai aplicar aquilo que foi discutido. Que é o que está acontecendo, por exemplo, na arborização urbana. O Rodrigo Achiuchi, que é o secretário do Verde e do Meio Ambiente, está começando a aplicar, e para aplicar ele está conversando com a gente. Então nós estamos batendo bola e estamos fazendo, vamos fazer coisa errada? Vamos fazer coisa errada. E vamos ter que revisar, certo? Mas a probabilidade de errar é menor. Por isso que meu artigo chama como errar menos nas políticas públicas e não como fazer políticas públicas perfeitas, porque simplesmente elas não existem. Porque no dia que eu terminar uma política pública e que eu falo, ela está linda, a população mudou, não é a mesma, e eu vou ter que adaptar. Então, é o seu livro, Enxugando Gelo. A gente está enxugando gelo o tempo inteiro. E o final, aí, se vocês quiserem mergulhar em políticas públicas, esse é um livro que nós acabamos de publicar, está lá o QR Code, com 800 itens de agenda produzidos por 122 professores especialistas em 11 eixos temáticos de políticas públicas. Essa é uma contribuição que a USP está fazendo, né? Isso está na mão do Naline, está na mão de todos, né, para colocar isso em prática, se possível, né? Então, era isso que eu tinha para dizer, e agradeço novamente, e desculpe a passagem pelo tempo. Realmente, Marcos, você nos deu uma lição bastante extensa e de preocupações mais extensas ainda em cima de todo esse processo. Porque não há dúvida que o mundo é muito mais complexo do que nós somos capazes de entender. Nós ainda não o entendemos, ainda não sabemos até onde ele vai, como ele vai. Mas há notícias boas para aquilo que você está dizendo. Pelo menos a gente está começando a equacionar o problema. Na hora que começa a equacionar o problema, talvez você consiga encontrar uma solução. Quantas raízes de solução, não sei, né? Aqui fala um engenheiro, né? Quantas raízes de solução, eu não sei, mas que você acaba encontrando um caminho para resolver o problema. É interessante saber essa questão dos ciclos de degelo, né? Que você falou, 100 mil anos, você vamos ter mais um período, não sei quão perto dos 100 mil nós estamos, do próximo. Acabamos de sair de um. Então, ainda tem bastante tempo, né? Bastante tempo. Acho que nós não vamos ver isso aqui dessa vez.
Então, vamos passar para a nossa segunda parte. Fábio Feldman, por favor. O Fábio é um notório ambientalista, um administrador, um advogado e um consultor das questões. Foi deputado federal por 3 mandatos, é autor da parte significativa da legislação ambiental brasileira, como capítulo dedicado ao meio ambiente na Constituição de 1988, apesar do comentário que ele fez. Mas aí você tem tempo para poder... porque ele é seu amigo, já está bom. E conselheiro de diversas ONGs no mundo, como Greenpeace Internacional, TNC Brasil e Centro de Estudos de Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas. Atualmente é secretário executivo do Fórum Paulista de Mudanças Climáticas Globais e Biodiversidade e vice-presidente da Comissão do Clima da OAB de São Paulo. Fábio, a palavra é sua e vamos ver o que a política pode fazer, ou o que o ser humano pode fazer. Bom, primeiro, Abrão, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E para a Luciana é Feldman, também sou. Quando falam bem dela, eu digo que ela é minha prima. Quando falam mal, Luciana, que Luciana, imagina. Enfim, eu brinco muito com ela. Estou feliz de estar aqui, Abrão, encontrando amigos, o Sam Osno, a Nira, a Lena, e devo dizer para vocês, meu pai foi presidente da loja Hillel da Bene Brito na década de 70, então eu me sinto absolutamente em casa aqui. E quando eu peguei o livro que eu ganhei, eu vi aí menção à herança judaica que tinha na minha casa, enfim, outra coisa que tinha em toda a casa de pessoas como nós era a coleção de Stefan Zweig, acho que vocês lembram, era um livrinho azul, quer dizer, todos nós tínhamos, enfim. Mas então eu me sinto em casa. Obrigado, Abrão, obrigado, Luciana, pela oportunidade de estar aqui e estar aqui com amigos. O Naline, que vocês estão vendo aqui, eu fui cliente do Naline. Sempre que tinha uma questão importante na área de meio ambiente, ele estava no Tribunal de Justiça, eu ia lá, como a defesa da Estação Ecológica da Jureia, a Nira, que vocês conhecem, enfim, outras questões importantes, eu era freguês do Naline. Inclusive, o Naline, pouca gente sabe disso, mas ele foi um dos primeiros juristas e juízes a colocar o tema da ética no Poder Judiciário. Escreveu sobre isso quando ninguém falava sobre isso. Então, e estou feliz agora que ele está tentando implementar a ética ambiental no poder público, que não é fácil, não é isso? E o Buquerite deu uma aula aí, ontem me ligaram, porque saiu um artigo super interessante ontem, mostrando que carros pretos, eles absorvem mais calor, e na área de 3 metros Lena, em torno de carros pretos, tem um aumento da temperatura entre 3,8 e 4 graus Celsius. E daí me ligaram para comentar sobre isso. Falei, olha, a única pessoa que eu conheço que pode falar sobre isso é o Buquerite, que estuda esse assunto, o papel das áreas verdes, enfim. Eu vou ser direto em relação ao tema da mudança do clima, talvez com um pouco mais de intensidade que o Buquerite, porque cientista, como ele disse, é prudente, e os cientistas, inclusive, reunidos no que eu considero uma das maiores criações do século XX para o século XXI, foi o que ele citou, IPCC. IPCC reúne cientistas do mundo inteiro, de épocas em épocas, né, Naline, produz um relatório. O relatório, inclusive, tem metodologias e critérios a serem seguidos, inclusive a divergência é registrada no IPCC, e desde 88 se criou o IPCC, e o IPCC foi a base científica para a Convenção do Clima. O que é a Convenção do Clima? É uma tentativa de todos os países do mundo enfrentar o problema da mudança do clima, mais especificamente do aquecimento global. Sabe? E já o IPCC, o primeiro IPCC, que foi relatório de 90, que foi a base do Tratado Internacional assinado no Rio de Janeiro, em 92,
já trazia alertas importantes sobre a questão da mudança do clima. E como o Buqueriti falou, o IPCC não trabalha com certezas absolutas, ela trabalha com cenários, não é isso? E a Convenção do Clima foi assinada em 92, entrou em vigência em 95, e como é que funciona tratados internacionais? Convenção do Clima, Convenção da Biodiversidade, é como uma convenção de condomínio. A diferença é que você tem um condomínio formado por 190 países. Então, o acordo para se chegar a um texto, a uma convenção de condomínio, é muito diferente, é muito difícil. Quem já foi em reunião de condomínio, quando se discute vaga de garagem, barulho, sabe o que é uma convenção de condomínio. Imaginem vocês quando eu estou com países como a Arábia Saudita e outros países que produzem petróleo, um país que tem 3 mil pessoas, que chama Tuvalu, que vai ficar literalmente debaixo da água no Pacífico, e todos tentando acordar alguma coisa, no caso, sobre os desafios da mudança do clima. E, como disse o Buqueriti, quer dizer, o grande debate da comunidade científica sempre foi se a humanidade é responsável ou não pela mudança do clima. Estou resumindo, você depois reclama com a Nira lá fora. Esse foi o grande debate. E os chamados negacionistas sempre diziam não, na verdade não tem responsabilidade da humanidade no aumento da temperatura, existem variações climáticas, que é uma expressão que está na Convenção do Clima, e que de épocas em épocas há uma mudança do clima. Em 2007, no relatório do IPCC ali, de certa maneira, essa dúvida científica deixou de existir. Quer dizer, hoje a comunidade científica, de maneira geral, e eu quero insistir, o IPCC é criticado, mas o IPCC não produz a ciência, ele compila a ciência com um aspecto que eu acho que é o grande lance do IPCC. Ele submete um relatório síntese aos governos. E por que eu acho importante que a crítica ao IPCC de submeter aos governos? Porque ele cria o compromisso ético dos governos em relação àquilo que está escrito lá. E em 2007, o IPCC chegou à conclusão que havia muito pouca dúvida que a humanidade é responsável pela mudança do clima, e como o Buqueriti falou, o grande responsável pelo aumento da temperatura é o lançamento de gases de efeito estufa. Esses gases, ele é como uma estufa mesmo, eles ficam retidos na superfície e vão aumentando a temperatura. Como se eu estivesse na cama, ponho um cobertor, depois de uma hora eu ponho um outro cobertor, e com isso estou criando o efeito estufa. E o grande responsável é o petróleo. Quer dizer, isso ninguém discute. O combustível fóssil é o grande responsável. No caso do Brasil, eu diria para vocês que, e outros países, de uns anos para cá, o próprio IPCC reconheceu que, além do combustível fóssil, que é o grande vilão dessa história, você tem outro que é o desmatamento. Quando você promove desmatamento, na escala que o Brasil produz, como outros países, né, Indonésia e Congo, os países que são portadores de grandes florestas tropicais. Aliás, a Nira já falava comigo sobre isso há 30 anos atrás. Ela tinha 12, eu tinha 15. É isso, Nira? Enfim. Então, inclusive nesse relatório de 2007, foi a primeira vez que se atribuiu uma responsabilidade em torno, né, Buqueriti, de 12% a 18% do lançamento de gás de efeito estufa a desmatamento. O IPCC usa um jargão científico que é LULUCF, Land Use Change e Forestry. E por isso o Brasil tem, nos últimos anos, sido entre os 10 maiores emissores de gás de efeito estufa no planeta. Quer dizer, o nosso grande calcanhar de Aquiles é, efetivamente, a promoção do desmatamento da Amazônia, do Cerrado e de outros biomas, inclusive Caatinga, que pouca gente sabe, mas a Caatinga está sofrendo uma terrível devastação, e a Mata Atlântica.
E a Mata Atlântica, eu até dei uma entrevista recente, que eu digo que a diferença entre esses desmatamentos é a escala. Quer dizer, a Mata Atlântica, que é onde nós estamos, ela tem um problema de desmatamento que é formiga. O desmatamento são pequenas áreas, porque as grandes áreas não existem mais. No caso da Amazônia, não. O caso da Amazônia, a escala da destruição da Amazônia, vocês todos conhecem. Eu sempre conto a história. Em 88, quando eu era deputado, eu recebi um relatório do INPE, Instituto, naquela época chamava de Pesquisa Espacial, depois puseram Nacional, sobre queimadas. E ali falava em 20 milhões de hectares, que seriam 200 mil quilômetros quadrados. Eu liguei para o INPE e disse, você vê como eu sou antigo, tem erro de datilografia, não é digitação. Porque eu achava que era impossível nós termos queimadas naquela escala. Quer dizer, imaginem vocês, 200 mil quilômetros quadrados, o estado de São Paulo tem alguma coisa em torno de 248 mil quilômetros quadrados, você desmata alguma coisa equivalente a 80% do estado de São Paulo. E isso tem tornado o Brasil, quer dizer, um país muito discutível nas suas políticas ambientais, ainda que a partir da Conferência do Rio, o Brasil tem hoje o inegável protagonismo na área diplomática, na área ambiental. Na Conferência do Rio, porque, na verdade, o Brasil foi escolhido, porque em 88, vocês lembram, foi morto o Chico Mendes em 88. Esse relatório do INPE teve um grande impacto mundial. O Brasil, a Amazônia foi capa da revista Time e assim por diante. E o que está acontecendo com o Brasil? Infelizmente, o Brasil continua com uma escala de desmatamento, que vocês todos conhecem, altíssima, e agora com um agravante, que parte expressiva do desmatamento na Amazônia tem sido liderado pelo crime organizado. Acho que vocês estão acompanhando, e a Luciana trabalhou com um vereador muito ativo, o Gilberto Natalini, que mostrou que o desmatamento da Mata Atlântica na cidade de São Paulo é promovido pelo PCC. Quer dizer, então, vocês vejam que nós estamos diante de uma situação muito crítica no Brasil. Aliás, eu considero o crime organizado um desafio para a democracia brasileira. Ele, segundo o próprio Natalini, se for mentira, vocês cobram dele, a Câmara Municipal de São Paulo teria 18 vereadores ligados ao crime organizado, inclusive um do PT. Quer dizer, o crime organizado no Brasil tem tido um papel enorme, e inclusive nos crimes ambientais, que é desmatamento, grilagem de terra, pública ou privada, o garimpo que vocês estão acompanhando, invasão de área indígena. E por que é a tal da COP30? A COP30, a COP, como eu disse, é uma assembleia de condôminos que se organiza de épocas em épocas e que é a instância deliberativa máxima, seria uma assembleia de condôminos, né, Helena? Para decidir o que tem que ser feito. A convenção foi assinada em 92, ela entrou em vigência em 95, e teve algumas tentativas de colocar metas, porque qual é o problema de você negociar na ONU? Pouca gente sabe, mas a ONU, fora o Conselho de Segurança, não tem voto. A ONU, todo o processo é consenso. Não tem voto, só no Conselho de Segurança. Então, o que se usa? O que eu brinco que é a técnica da ambiguidade deliberada. Eu faço um texto que todo mundo interpreta como quer. Isso cria uma dificuldade, né, Nadine, de efetividade do texto. Em 1997 teve o protocolo de Quioto, eu fui na negociação de Quioto, e o protocolo de Quioto criou metas que não existiam na Convenção de redução de gás de efeito estufa. Mas o protocolo de Quioto dividiu o mundo em industrializados e não industrializados. Industrializados teriam que começar a reduzir as emissões, porque eles começaram, como o Buquerite falou, a lançar gás de efeito estufa na atmosfera a partir da Revolução Industrial, 1750, portanto, eles teriam uma responsabilidade histórica. E países como o Brasil e China não tinham obrigações. Isso criou um impasse grave político, até porque nos blocos de negociação
o Brasil, por exemplo, ele negocia no que chama G77 a China, que tem o Brasil, tem os países africanos, tem os países produtores de petróleo, que são não desenvolvidos. E eles fazem tudo para não dar certo as tentativas de redução do uso do petróleo. Querem uma indenização, porque não vão usar petróleo, assim por diante. E o que é a COP30 que está todo mundo acompanhando, que será em Belém? O Brasil ofereceu para sediar a 30ª COP, acho que já devia ter feito isso antes, porque a Argentina já sediou 2 COPs, o Brasil está sediando a primeira vez, e do ponto de vista simbólico, se resolveu fazer a COP na Amazônia, pelo caráter simbólico, primeiro, de lançamento de gás de efeito estufa, e também porque existem, na verdade, duas crises simultâneas no planeta. Uma é a crise do clima e a outra a crise da biodiversidade. O que é a crise da biodiversidade? Nós estamos perdendo a vida no planeta. Quer dizer, a grande biodiversidade do planeta está em países como o Brasil. O Brasil é considerado o primeiro ou segundo país mega biodiverso do planeta, e a Amazônia detém a maior biodiversidade do planeta junto com a Mata Atlântica. A vida no planeta está nas florestas tropicais e, no caso do Brasil, Mata Atlântica aqui, que tem pouco do que restou, e a Amazônia. Daí a ideia é vou fazer uma COP na Amazônia, que tem um caráter político importante, até porque, como eu disse para vocês, 92, quando teve a Rio 92, quer dizer, foi a maior mega conferência jamais realizada pelas Nações Unidas até hoje. Quer dizer, o maior número de chefes de Estado, veio o Bush pai, veio naquela época o Chirac, vieram todos os líderes importantes. E, no caso desta COP do Brasil, eu diria para vocês que ela não é uma COP carismática. E por que ela não é exatamente uma COP carismática? Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, a COP30 é no Brasil, mas não é uma COP do Brasil. Quer dizer, o Brasil cede a uma parte de Belém para as Nações Unidas, que é quem, inclusive, fica responsável por tudo na COP. E eu digo que ela não é carismática porque, de 3 COPs para cá, qual tem sido o impasse político? O impasse político é quem vai financiar as mudanças necessárias para a mitigação do clima, isso é a transição energética, e também a chamada adaptação. O que é adaptação? Quer dizer, adaptação é, por exemplo, no que o Buquerite falou. Quer dizer, hoje se sabe que as árvores nas cidades têm um papel muito importante em diminuir a temperatura, o microclima das cidades. Então, quer dizer, uma das alternativas que eu tenho nas cidades é aumentar a presença de área verde. Quer dizer, outro exemplo são os chamados parques lineares, que foram feitos pelo Eduardo Jorge, pelo Natalini, que é você deixar áreas verdes na horizontal dos riachos, dos corpos d'água, porque quando as chuvas são muito intensas, quer dizer, eles fazem um papel de esponja, eles absorvem a água. Então, quer dizer, essa COP, o grande dilema da COP é como nós vamos resolver o impasse do financiamento dos países ricos para os países pobres. E, para vocês saberem, essa é uma discussão que tem 50 anos. Há 50 anos existe esse impasse, os países pobres pedindo mais dinheiro, os países ricos não querendo dar esse dinheiro. É um impasse que existe, mas com o agravante que o Buquerite, como cientista, foi prudente, eu serei menos prudente. Quer dizer, todos os indicadores mostram que a mudança do clima está aí. Mesmo no caso do Rio Grande do Sul, quer dizer, você tem uma discussão científica de causalidade, quer dizer, é a mudança do clima que causou ou não o fenômeno no Rio Grande do Sul de intensidade. No caso aqui de São Sebastião, um dos impactos mais importantes da mudança do clima é no ciclo hidrológico. Qual é esse impacto? Chuvas muito intensas
no espaço de tempo muito curto. É só vocês verem agora a cobertura de TV de desastres naturais, de enchentes, o repórter está lá dizendo choveu aqui nesta localidade em 24 horas o que teria que chover durante 1 mês e meio, 2 meses. Quer dizer, a intensidade dramática de chuva. E aqui onde nós temos um problema que se agrava, que é a Serra do Mar, porque a Serra do Mar tem uma instabilidade geológica muito grande, com chuvas muito intensas, espaço de tempo muito curto, você acaba tendo deslizamentos. Foi o que aconteceu em São Sebastião. Então, teremos a COP30, quer dizer, com um problema seríssimo de logística. Me perguntam se você vai para a COP30. Eu disse, se o Nadine for simpático e deixar eu dormir no quarto dele, eu vou. Mas eu perguntei para ele ronca? Ele disse, eu ronco. Eu não sei se é verdade, acho que ele não quer que eu divida o quarto com ele. Não sei, Mira, mas enfim, tem um problema de logística muito grande, a cidade não está preparada para isso. E o grande tema da COP, na verdade, é financiamento e com uma tentativa de dar foco ao problema do desmatamento. Quer dizer, os grandes países desmatadores no mundo são Brasil, Congo e Indonésia. São os países detentores de florestas tropicais, que são os que mais têm lançado gás de efeito estufa na atmosfera. Eu conto sempre para as pessoas que, quando me perguntam se sou otimista, eu vou contar o que aconteceu comigo em Manaus há 3 anos atrás. Eu fui dar uma palestra em Manaus. Durante muitos anos, a Carolina, que estava aqui, sabe, todo o principal sightseeing que eu tinha na minha vida era lixão. Eu ia passar fim de semana em Juqueí, vem ver o lixão de Juqueí. Ia para Trancoso, vem ver o lixão de Trancoso, e assim por diante. Eu virei especialista em lixão. Mas eu fui para Manaus, e o que aconteceu que me deixou extremamente chocado, todos os igarapés de Manaus cobertos por lixo, por PET, todos. Não era um e outro, eram todos. Daí disseram, Fábio, aqui está com problema, mas vamos lá conhecer 2 aterros sanitários controlados. Eu fui lá, eram 2 lixões com gente morando no lixão. E daí desce o caminhão de lixo, o Chute, eu vou te chamar de Chute Júnior, porque sou amigo do irmão dele, que é o maior plantador de árvores que eu conheço, o Alexandre. E desce um caminhão de lixo, e o caminhão de lixo, a população que morava no lixão, disputando com os urubus. Não é que me contaram, eu vi e disse, olha, a nossa geração construiu mecanismos de governança climática, Constituição, legislação, enfim, quer dizer, instituições governamentais, mas eu acho que nós não temos entrega. O que é entrega? Tem lixão, rios brasileiros continuam poluídos do mesmo jeito que estavam alguns anos atrás. Então, eu acho que o grande desafio que nós temos é, na verdade, efetividade. Quer dizer, criar uma governança que garanta efetividade. Porque eu falo do Brasil, mas o que eu assisto muito é blá, blá, blá. Por exemplo, hoje a gente não fala mais em resíduos sólidos, a gente fala em economia circular. É conversa. É conversa, porque economia circular é alguma coisa desejável, sofisticada, mas muito difícil de se conseguir implementar economia circular. Qual a ideia? Eu tenho um produto, eu, na verdade, desenho e projeto esse produto para depois do pós-consumo ele é reinserido na economia. Muita conversa, pouca ação. E no tema do clima, também. Inclusive, voltando à COP30, com uma dificuldade que é o momento geopolítico com o presidente dos Estados Unidos, que simplesmente é um negacionista e que está retrocedendo radicalmente em todas as políticas de clima por dizer que não acredita em clima. Inclusive coisas absurdas, que ele está retirando os dados que a NASA disponibiliza há 20 anos sobre o aumento da temperatura no planeta, proibiu disponibilizar esses dados. Então, é um momento no mundo muito difícil, um momento de polarização. E eu, como ambientalista, eu digo que a polarização para as questões ambientais é
uma armadilha que a gente acaba caindo. Por quê? Eu diria para vocês hoje que eu não acho que a extrema-direita é contra a mudança do clima porque não acredita em mudança do clima. Eu acho que porque os interesses da indústria do petróleo e os outros interesses instalados, na verdade, financiam essa extrema-direita. Um exemplo concreto é que a cada 10 anos surge um novo tema na área ambiental. Alguns anos atrás, a acidificação dos oceanos, elevação do nível do mar não é novo. E um tema muito recente que vocês devem estar acompanhando é a presença de microplásticos no ambiente. Quer dizer, você detecta microplástico na placenta, você detecta microplástico no cérebro, assim por diante. E de uns anos para cá, as Nações Unidas estão tentando fazer um grande acordo internacional sobre plásticos, que teve uma reunião em Genebra um mês atrás que não deu certo por pressão da indústria petroquímica. Então eu diria para vocês que eu não acho que o Trump é contra nós, porque ele acredita que não tem a mudança do clima. Eu acho que são os interesses por trás disso. A esquerda, por sua vez, não é solidária conosco. A esquerda é solidária conosco quando a gente está enfrentando a direita. Caso concreto, o governo Bolsonaro. Não estou fazendo proselitismo político, mas todo mundo sabe que as políticas governamentais do Bolsonaro foram dramáticas para a área de meio ambiente e a grande barreira para não prosseguir nessas medidas foi a Constituição de 88. Mas reduziu recursos para um negócio chamado Fundo Clima, estimulou garimpo na Amazônia, e não só na Amazônia. Vou contar um caso aqui em São Paulo, nós temos um parque chamado Intervales, aqui no Ribeira, e nós tivemos pela primeira vez uma tentativa de garimpo de ouro no Parque Estadual do Intervales. Houve um conflito entre policiais e militares, os garimpeiros, e mataram um guarda-parque. Eu estou dizendo isso porque esse pessoal do garimpo se sentiu muito fortalecido pelo ambiente do governo Bolsonaro. Então nós enfrentamos sempre essa situação, quer dizer, e a prova que a esquerda não é solidária conosco é a lei de licenciamento ambiental, que vocês estão acompanhando, que teve uma lei geral de licenciamento aprovada no Congresso, e a direita dizendo que licenciamento é coisa de esquerda. Mentira, porque quem criou a avaliação ambiental foi o Nixon nos Estados Unidos na década de 70. Alguém achar que o Nixon era de esquerda? A primeira chefe de Estado a entender clima foi a Margaret Thatcher, porque, não sei se vocês sabem, ela era química de formação. Então, para resumir e encerrar, para abrir para perguntas, eu acho que o grande desafio da humanidade é a mudança do clima. E por que ele é o grande desafio? O Buqueriti não teve tempo de dizer, porque a janela de oportunidade que nós temos para reduzir as emissões de gás de efeito estufa, de acordo com o IPCC, são 2030 e 2050. Nós temos que reduzir a emissão de gás de efeito estufa em 40% até 2030, isso, ou 2050, 2030 e 2050, porque, como o Buqueriti falou, o Acordo de Paris, ele fala de reduzir as emissões até o fim do século em 1,5 ou 2 graus Celsius. 1,5, o Buqueriti falou, já acabou. Inclusive, o que a gente lançou de gás de efeito estufa na atmosfera está aí, você não vai retirar, não é isso? Então, o grande desafio é da nossa geração. Quer dizer, a nossa geração é a geração que tem a responsabilidade ética e legal de reduzir as emissões nessa janela de oportunidade que a comunidade científica fala, para não aumentar acima de 2 graus, e 2,5, 3 graus, que significará, não é isso, Buqueriti, um caos no planeta. Quer dizer, um caos em termos de desastres naturais. Desastres naturais é Paquistão, que teve debaixo d'água, ondas de calor na Europa, que matou um número enorme de idosos e assim por diante. Então, eu vou encerrar falando o que o Abrão colocou. Quer dizer, é uma responsabilidade de geração. Acho que a nossa geração é a geração que tem que ter a responsabilidade e a oportunidade de agir no espaço de tempo muito curto, com as dificuldades que vocês estão conhecendo. Dificuldades, inclusive, porque, como o Buqueriti mostrou,
questão de clima é complexa, não é trivial, não é fácil de explicar. Por exemplo, ele falou de desperdício de alimentos. Desperdício de alimento gera o metano. Nós que somos mais velhos, nós lembramos quando a gente pegava na direção de Campinas, tinha um aterro Bandeirantes. E o aterro Bandeirantes tinha uma chama que saía. Aquela chama era gás metano, que era gerado pelo aterro sanitário e que queimava. Tem solução, captura o metano, produz energia. Mas tem que haver uma coisa que o Buquerite falou, que é a vontade política. E aí eu diria para vocês que existe, não estou defendendo o regime autoritário, quem me conhece sabe nada disso. Mas o problema da democracia é que o tempo de decisão na democracia é o tempo eleitoral. Regimes presidencialistas, 4, 8 anos. Regime parlamentarista, 8, 10, 12 anos. E aí, muitas vezes, quer dizer, você tem uma dificuldade de impor à sociedade o que parece um ônus, mas que é absolutamente necessário em favor das futuras gerações. O Buquerite falou do rodízio. O rodízio foi muito polêmico, acho que vocês lembram. Quer dizer, eu perdi a eleição por causa do rodízio, mas não me arrependo. Tinha até, Abrão, um adesivo que dizia: a mãe do Fábio Feldman também faz rodízio, que era muito desagradável com as minhas irmãs, que elas não tinham nada a ver com isso. Então, a dificuldade e o desafio na democracia é o Trump nos Estados Unidos, outros governos que têm políticas negacionistas, enfim, e essa dificuldade de tomar decisão em relação a médio e longo prazo. Quer dizer, se o teu horizonte de tempo é 4 anos a próxima eleição, dificilmente, não é este ou aquele político, dificilmente o político toma uma decisão que tem um ônus no curto prazo. Então, quer dizer, o que eu coloco para vocês aqui, até estando na Benebrit, que ali fala de direitos humanos, fala de ética, que, voltando a gente que está aqui nessa sala, a nossa geração tem que encontrar mecanismos de resistência. Eu sempre comento, se consegue colocar 1 milhão de pessoas na Paulista para isso ou aquilo, como que a gente não coloca 3 milhões de pessoas para combater o desmatamento da Amazônia? Isso me chama muita atenção, até porque eu que venho da sociedade civil, acho que a sociedade civil também perdeu um pouco o rumo no Brasil e no mundo. Quer dizer, hoje eu brinco que a militância caviar é Instagram, é Facebook, mas a única maneira de alertar, na minha opinião, a classe política é o temor eleitoral. O que o político mais detesta é a eleição e perder a eleição. E colocar 1 milhão de pessoas na rua. Não queremos desmatamento da Amazônia. Até porque, no caso do desmatamento da Amazônia, quem ganha com o desmatamento da Amazônia é o crime organizado. Quer dizer, ele é ilegal. É proibido pela Consan, é proibido pelo Código Florestal, não é isso? Enfim. E ainda assim a gente tem essas dificuldades. Conseguimos reduzir o desmatamento da Amazônia em 40%. Vamos para o Pantanal, vocês acompanharam o que aconteceu no Pantanal, que perdeu 40% de superfície de água no Pantanal. Então a resposta, como o Abrão colocou, é resposta da sociedade. E para mim é a resposta da sociedade nas ruas. Quer dizer, eu tenho essa dúvida, por que a gente não bota 1 milhão de pessoas na rua? É porque o Sam não tem colaborado. Eu reclamo com o cunhado dele, que é muito meu amigo, ele não dá bola nessa. Mas, enfim, colocar a sociedade no Brasil, no mundo, colocar esse desafio, e como eu estou dizendo, talvez a nossa geração, o desafio foi a democratização do país. Nos Estados Unidos, o movimento pelos direitos civis e assim por diante. Para nós que estamos nessa sala, o desafio é o planeta e uma cidadania planetária. É isso. Realmente, um outro enfoque, um enfoque interessante, um enfoque que leva à questão política, mas políticos são pessoas. Eles são eleitos por pessoas e são sustentados por pessoas, por nós. Eles não são elementos
extraterrestres, não são elementos mecânicos, são pessoas. São pessoas que precisam ser sensibilizadas e entender essa questão. Mas eu, num certo ponto, quando você falou, Fábio, o problema da periodicidade, né? Os 4 anos de governo num sistema democrático. Eu estou muito mais na linha de acreditar que determinados temas não podem depender do ciclo de governo, seja qual for o sistema. São questões humanas de fundamento. Ambiente, educação, são questões absolutamente fora, não podem ser tratados dentro de um ciclo de interesse de um grupo que está no governo por um período de tempo muito curto. Como fazer isso? Não sei. Mas, efetivamente, não vejo outra forma, porque enquanto a gente tiver esses ciclos relativamente curtos, e não adianta passar de 4 para 6, não vai fazer diferença nessas questões. Nós temos questões muito mais sérias do que... Porque para a humanidade continuar a existir. Então, acho que isso é uma questão que precisa ser tratada. Eu não sei como a COP, essas COPs, colocam, como os IPCCs abordam essa questão, mas essa conscientização internacional da preocupação ambiental é muito complexo, é muito difícil. Um condomínio de 190 participantes não dá, porque os interesses mudam. Aí você, daqui a 5 anos, muda as pessoas, muda os representantes, muda os interesses, e aí você não chega a lugar nenhum. Assim como foi citado há pouco, né, você tem a Arábia Saudita na fila para obter recursos, porque o petróleo vai acabar. Então não faz sentido isso, mas está na fila e a pressão existe. Então realmente eu espero que nós, como seres humanos, e nós todos, não estou tirando responsabilidade de ninguém, encontrar o caminho para que a gente possa educar essa estrutura política que nós colocamos, né, efetivamente possa se conscientizar e criar mecanismos, estruturas de tal forma que possamos conviver e ter um futuro melhor para todos. Perguntas, eu abro. Se alguém tiver uma pergunta, por favor. É uma pergunta de brainstorm, assim, basicamente. Não é uma pergunta muito com muito raciocínio por trás, mas assim, entre a democracia e entre entre aspas, a tirania de conseguir impor políticas rápidas e de uma maneira de cima para baixo, será que não seria possível criar um nicho onde algumas leis com relação à proteção de meio ambiente, com relação à proteção, digamos, dos bens que geram a vida, que sustentam a vida humana no planeta, nas terras, tudo mais, perdurassem, independente, eu não sei, um projeto de lei diferente, alguma questão que consiga criar uma proteção para certas ações, certos projetos, né? Por exemplo, transformar lixo em energia, que é um assunto gigantesco, super importante, né? Porque a questão do lixo, ela de fato ela vai se multiplicando, né? O aterro, o lixão dura 20 anos, depois tem que duplicar o tamanho dele e vai indo. É um crescimento exponencial. Então, eu não sei, é mais um brainstorm do que uma pergunta, assim, né? Eu obviamente estou falando um santo grau assim das leis ambientais, né? Mas talvez possa existir um caminho para pensar isso. Eu acho que nós temos legislação suficiente. Nós temos lei para tudo, né? Depois da Constituição, antes da Constituição já tinha a lei do meio ambiente, né? Política Nacional do Meio Ambiente. Depois nós começamos a legislar, tinha um Código Florestal desde 1934, ele foi sendo mutilado, essa lei de 2012, ela sequer fala em Código Florestal, infelizmente ela foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
Mas tem lei de política reversa, tem lei de economia circular, tem lei de crimes ambientais, né? O que falta é educação para que a lei seja levada a sério. Lei existe em abundância, né? Não há país que tenha tanta normatividade como o Brasil. É o país que tem mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras que existem no resto do mundo. Ele poderia, portanto, ser o país mais justo do planeta. Não é. Né? Então, eu sempre acabo lembrando da piadinha, né? Nós temos tudo de maravilhoso, tudo exuberante, mas veja o polvinho que eu pus lá. Só para contribuir na discussão, eu acho que talvez, eu concordo plenamente, a gente tem leis para tudo, você criou a lei, o 225 é uma lei, e a gente tem na nossa Constituição as cláusulas pétreas que funcionam como, né, você não pode ir contra aquilo. Por isso eu coloquei a questão das políticas públicas. Porque aquela questão de enxugar o gelo, quer dizer, que você vai fazer uma política e que você vai ter que revisá-la porque a população muda e a situação muda, eu acho que tem que ser levada em consideração. Porque quando você tem governo, a questão toda que o Abrão coloca é governo e Estado. Então você tem que ter políticas de Estado. Uma das formas de você assegurar é criando leis e solidificando essas leis, cláusulas pétreas. No caso, a USP é um bom exemplo, porque a USP é um sistema democrático que é muito parecido com, eu diria, praticamente idêntico ao sistema do Brasil. Então a gente tem lá o nosso congresso lá, principal, que é o Conselho Universitário. Se eu quero que uma política de governo se consolide para se tornar uma política de Estado, ele tem que passar por lá, porque vai ficar mais difícil de eu conseguir mudar aquilo no futuro. Então esse é um dos meios que eu consigo fazer, que eu acho que vai através das leis. Um outro ponto que eu queria colocar, mais polêmico, mas a gente está começando a discutir, eu ainda não discuti com vocês, mas com o Arlindo a gente veio discutindo isso, é o que eu chamo o que vem depois. A ideia dos três poderes, ela está sendo desafiada. As tintas estão se misturando. O sistema que a democracia criou, que foi fortalecido no pós-guerra, por exemplo, se você lê Norberto Bobbio, você vai ver lá bastante discutida a questão da democracia, e essa destruição ou essa reformulação da democracia vai levar a gente a um novo sistema. O que é esse novo sistema? Isso é mais desafiador ainda dentro dessa questão. O que seria esse outro sistema e como as leis estariam ligadas a esse outro sistema? Como é que a gente poderia ter um novo sistema jurídico, um novo sistema de governo que não seria nada do que a gente já viu? Porque se a gente falasse em democracia no tempo de Rousseau, não, quer dizer, o pessoal fala dos gregos, mas era democracia numa cidade, né? Então, qual é o novo sistema? Não, ele está dizendo que cadê meu otimismo com o recrudescimento da extrema-direita? Né? Mas se você olhar a Revolução Francesa, por exemplo, os americanos foram mais leves, mas se você olhar a Revolução Francesa, o que veio depois, durante 50, quase 100 anos, foi extremos, cabeças cortadas até chegar na democracia. Morte. Foi só morte, até que chegou no equilíbrio da democracia. Então a minha pergunta, a pergunta que eu faço para ele, será que nós vamos ter que passar por isso de novo? Nós não vamos ver, porque nós não vamos estar mais aqui. Mas será que nós vamos ter que passar por todo um processo de transição novamente, né? Não, nós não temos... Bom, aí nós não temos tempo por causa das mudanças climáticas, você está falando, mas aí depende. Mas
Eu acho que esse é um ponto de desafio, pensar em qual o sistema político que vai... Talvez ele já exista em algum lugar do planeta e a gente não saiba. A gente ainda não viu. Eu faço uma pergunta aí, voltando ao ponto de que políticos são seres humanos e são eleitos por seres humanos. Seja político de qualquer linha que for, ele é um ser humano. A pergunta é, no nosso programa educacional, existe um foco ou vamos chamar, um curso voltado em todas as categorias? Não estou falando só no fundamental, médio ou universitário, estou falando em todos os níveis. Existe incorporação sobre o que vem a ser questões ambientais? Nós temos isso no nosso Plano Nacional de Educação? Porque eu não vejo isso. Tem. E é praticado? Tem, formalmente é. Não é? Formalmente. Mas a educação, ela parou no tempo, ela ficou necrosada, porque os educadores não perceberam de que a informação hoje ela está disponível aqui. Sim. E principalmente os jovens, eles acham muito mais interessante obter um dado atualizado, colorido, musical, sedutor, do que ficar ouvindo 45 minutos de alguém que está cansado, ganha mal, é contra o patrão, não é? Então, a minha constatação como secretário de Educação do Estado de São Paulo foi verificar que as escolas no ensino médio, elas têm salas vazias, ociosas, e os bares das imediações estão cheios, não é? Então, nós falhamos. É uma educação falida. Existem algumas iniciativas de quem descobre isso e vê que não existe mais essa história de alguém detém o conhecimento e vai passar esse conhecimento para alguém em jejum, que é uma tábula rasa que não sabe nada. Não. Hoje todo mundo sabe tudo e sabe superficialidades, tolices. Isso explica porque tem influencers com milhões de seguidores falando tolice, bobagem, imbecilidade. E qualquer coisa séria não chama. Isso aqui devia estar cheio. Devia ter 300, 500 pessoas para ouvir. Quem quer ouvir a verdade? Eu só quero comentar que eu não comentei, que eu acho que o dilema no Brasil hoje é a exploração do petróleo na margem ocidental da Amazônia. Sim. Esse tipifica o conflito entre... eu falei do licenciamento. Quer dizer, então, mas o caso do petróleo é um caso interessante, né? Porque ele, se confirmar aqueles estoques gigantescos, quer dizer, ele vai gerar uma renda que eles dizem que vai servir para a transição energética. Mas isso mostra o conflito. Quer dizer, o Brasil, que quer ser líder na questão ambiental, quer dizer, vai explorar o petróleo na margem ocidental. Aliás, o Brasil já é um grande produtor e exportador de petróleo hoje, pouca gente sabe disso. Sim. Então, esse é o dilema do curto versus médio prazo. Quer dizer, se fizer um plebiscito, eu defendo o plebiscito, sabendo que eu acho que nós iremos perder o plebiscito, que a população, na minha opinião, ia votar a favor da exploração do petróleo. Mas, pelo menos, levaria esse debate para a sociedade brasileira. Exatamente. Quer dizer, exatamente o que o Nalini está dizendo. Mas esse é o exemplo típico que o Brasil está enfrentando. Você fala com gente super engajada, enfim, e essas pessoas defendem a exploração do petróleo na Amazônia. Eu digo, bom, mas se essa lógica perdurar por todos os países, quer dizer, daí não tem planeta mesmo, não é isso? Brão, só a tua provocação, né? Eu não sei se algum de vocês leu a frase que eu deixei no fim. Eu coloquei uma frase lá debaixo do obrigado, do Gustavo Le Bon. Aquela frase é totalmente contraditória com tudo que eu disse. Eu não sei se vocês... Eu faço isso de propósito.
né? Repita a frase, por favor. Le Bon, Gustave Le Bon, 1895. É um livro que é pouco lido no Brasil e pouco conhecido, chama-se Psicologia das Multidões. Gustave Le Bon, francês, obviamente. E depois vem Freud, 1937, também, com principalmente o incômodo da civilização. Freud, no fim da vida, ele percebeu né, o mal-estar da civilização, que é o livro, né, ele percebeu a questão da psicologia social. Então, eu acho que isso, para vocês terem uma ideia, a gente nem tem, na USP, por exemplo, a gente não tem grandes psicólogos sociais. Os grandes psicólogos sociais são americanos. E começa lá na França também. Só uma coisa sobre o Le Bon, que você falou do ser humano. Vale a pena ler, gente. É um negócio que vale a pena ler. Para que a multidão funcione, todos nós temos que baixar um pouco a nossa inteligência individual. E tudo é voltado a um líder. Esse líder pode ser uma coisa, pode ser dinheiro, pode ser um objeto, né? A multidão segue esse líder cegamente. Aí vem Freud. Todos conhecem a história do ego, né? Do eu. Né? Então, o Freud coloca o eu e o eu ideal, aquele eu que você quer ser. Quanto mais longe o eu ideal estiver do eu, isso é o Freud falando de Le Bon, tá? No livro eu conheci Le Bon através do Freud, apesar de não ser tão velho, né? Como o Fábio já iria dizer. Quanto mais longe tiver o seu eu ideal do eu, mais suscetível você fica ao líder. E mais fácil é você controlar a inteligência das pessoas. Então, para mim, a única explicação, que eu estou estudando isso já há alguns anos, desde que Bolsonaro assumiu, eu estou tentando entender o que está acontecendo, a melhor explicação que eu encontrei até agora foi na psicologia social. Tem o Animal Social, que está agora nas bancadas também, do Aronson, tem vários livros muito interessantes. A melhor explicação é essa. A questão é, por que 50% da população aqui vai para um extremo e a outro 50% vai para o extremo e sobra 10% no meio? Por que isso está acontecendo também nos Estados Unidos? Né? Então, existe um... E por que quando você vê o nazismo, por exemplo, aquele monte de gente fazendo a saudação ao Hitler, por que aquilo aconteceu com os alemães? Né? O que aconteceu com o povo judeu depois também, mas, claro, aquilo foi um fenômeno de psicologia social, em que colocaram aquele líder e a população seguiu aquele líder. Isso explica, eu me sinto mais confortável, porque eu vi vários médicos, advogados, etc., pessoas bem formadas, falando pela extrema-direita. Juízes. E, às vezes, pela extrema-esquerda. Juízes. Né? Então, é a psicologia social. Eu tirei isso em respeito ao Fábio, para o Fábio falar mais do humano. Eu arranquei toda a parte humana. Também não teria tempo para falar, né? Arranquei a Espiral do Silêncio, arranquei Le Bon, que eu acho que são as explicações que estão por trás dessa questão de como a sociedade funciona e o que está acontecendo nesse momento. E é o motivo, por favor, pelo qual é tão difícil, né, fazer o... Bom, é que você tocou num tema, num assunto, então eu queria te perguntar, você acha que o Lula é extrema esquerda? Não. E esse fato, assim, eu acho, assim, muitas pessoas que estão acompanhando aqui estão vendo o Lula chamar Israel de genocida, de falar para a comunidade judaica e mandar as atitudes. Por exemplo, o próprio atentado terrorista de ontem, o Lula chamou de ataque a tiros. Quer dizer, o que a gente está vendo hoje em dia, nem estou falando da extrema esquerda, estou falando a esquerda apoiando um grupo terrorista Hamas, sendo contra e promovendo o antissemitismo. Então, assim, eu não acho que tem que ficar falando
direita, esquerda, porque nesse caso, hoje em dia, é mais, eu estou vendo, então, qualquer, não, mas isso porque eu perguntei se ele achava que o Lula era extrema esquerda, não é extrema esquerda, e está abraçando isso. Voltando à questão da educação, que você mencionou no Lebon, eu acho que isso é um ponto extremamente certo, na minha opinião, tá perfeito. Porque se você segura a educação e você traz um líder, você leva a boiada. Você leva a boiada. É isso que acontece. Por isso você tem 50-50 e te garanto que 90% dos tais 50 de cada lado não sabem nem o que estão fazendo. Né? Essa é a realidade. Hoje saiu uma estatística, não sei, eu vi no rádio relativamente rápido, de que no Brasil 25% dos estudantes do universitário desistem no primeiro ano. 25%. A média internacional é 13%. O dobro. Tá? Por quê? Porque é o ensino fundamental, eles sabem ler. Exato. Eu faço um paralelo na empresa que eu tive e participei. Era muito difícil você contratar um engenheiro. Pedir para ele escrever um relatório. Ele não sabia escrever o relatório. Engenheiro. Formado numa escola. Bom, essa é a realidade. Sim. Porque passou a fase. A gente perdeu a primeira fase. Mas nós não podemos mais perder as primeiras fases. Nós temos que cuidar do adulto, mas se a gente não se preocupar com o garoto que vem, ele vai estar educado com isso. Com isso. Há várias questões. Esse tema é extremamente complexo, mas afeta, sem dúvida, o tema básico, que é a qualidade ambiental. Porque, volto a dizer, não é um problema de um governo. É um problema de Estado, como você diz. E é um problema de Estado, somos nós. Cada um de nós somos responsáveis pelo Estado. Então, para que a gente esteja responsável e atuar adequadamente, nós temos que estar educados. Desde a escola, do primário. Não tem problema, isso vem junto, você vai chegando lá. Mas vamos fazer o melhor possível, vamos fazer realizar. Eu acho que todos estamos aqui para fazer isso acontecer. Agora eu tenho uma pergunta em relação à ONU. Como vocês veem o encaminhamento da ONU dessas questões climáticas? Assim, eu só estou falando de uma vez que eu fui assistir um encontro da ONU lá em Nova York. Eles ficaram o dia inteiro discutindo se iam usar o termo economia verde ou desenvolvimento sustentável. E a cada vez um embaixador dizer porque queria economia verde e o outro... Eu não sei, está evoluindo? Vocês acham que a ONU está encaminhando bem? Quem sou eu, não é? Mas as COPs, elas viraram ponto de encontro para marketing das petrolíferas e para convescote daqueles que querem viajar, né? Então, há uma emissão mais forte do que a dos aviões, né? Quantos aviões são mobilizados para trazer um pessoal para fazer propaganda da sua empresa, né? O que se resolve, né? Nessa última em Baku, eles adiaram durante um dia para terminar, porque não tinha conclusão nenhuma. É só turismo, né? E pregação estéril. Então, era muito bem instalado lá, eu fiquei o tempo todo, e grupos fazendo manifestação, protesto, gritando. Só que a questão do financiamento, que eram 3 trilhões e 300 bilhões, adiaram um dia porque ninguém chegou ao acordo, aí fixaram só nos 300 bilhões, que não vieram,
Como não vieram 100 milhões, de quantos anos atrás, Fábio? Né? E agora você tem a fila, os Emirados, você tem a Arábia Saudita, você tem o Egito, você tem Turquia, tem China, na fila de pedir dinheiro. Ah, nós precisamos de dinheiro porque o petróleo vai acabar, a gente precisa. Então, é só formalismo, é uma coisa que não existe. Existe para projeção de alguns, né? Ah, manifestou-se na COP, falou, olha a declaração dele. E qual é o resultado? Desculpa, o Fábio talvez possa ser... Ou o Buqueride, que é otimista. Eu não sou pessimista, Buqueride, é o mundo que anda péssimo. Então, não estou conseguindo ficar poliana. Oh, maravilha! Só para a pergunta da Anira sobre a ONU, né? Aí eu vou evocar Le Bon de novo, né? Por um lado, e aquilo que eu comentei com o Chute, que é a questão do novo sistema, né? A ONU foi um sistema, eu digo foi porque ela é capaz até de terem que tirar dos Estados Unidos, você viu ontem, anteontem, tem que tirar dos Estados Unidos a sede da ONU, porque as pessoas não estão conseguindo mais entrar nos Estados Unidos, né? Então a ONU... Os não amigos não conseguem entrar. Porque na realidade foi um sistema em que a gente criou uma liderança coletiva, que eu digo, o mundo criou uma liderança coletiva, nós falamos aqui, 190 países, etc., houve a criação de uma liderança coletiva leboniana que fez com que todo mundo começasse a aceitar. E essas são as discussões, como o Fábio explicou no IPCC lá. A gente é muito interessante uma reunião final do IPCC quando a gente manda o Summary for Policy Makers, né, que tem lá 30 páginas. Os caras fazem uma reunião no Japão que leva uma semana, dia e noite, discutindo palavra a palavra. Tá? Não estou exagerando, é isso mesmo. Então, para discutir os termos, para que tudo se adeque àquilo que os 190 países querem. Uhum. Então, os países mandam, aí os cientistas saem da cena, os países mandam os seus representantes, e os seus representantes vão lá e discutir palavra por palavra. Tem até uma anedota. Eu escrevi um negócio no relatório que era alguma coisa que eu falei sobre a questão que eu usava a China como um exemplo, não sei o que e tal. A autoridade chinesa glosou lá e disse assim, não, você não queremos o nome da China nesse negócio. Então, para vocês verem como é sensível, como é uma questão sensível. Então, a ONU... E talvez a ONU seja, eu espero que não, né, porque eu sou otimista, mas talvez a ONU fique como um estágio que nós tivemos de união do mundo em torno de várias coisas, objetivos do desenvolvimento sustentável e toda essa maravilha que foi feita. Nós estamos nos aproximando de 2030, não vamos conseguir chegar a resolver os ODS. Então aí o universo leboniano, a liderança da ONU vai se transformar em uma pulverização de líderes pelo mundo. Talvez esse seja o caminho. Nós vamos ter na USP, só dia 30 agora, nós vamos ter 2 discussões, 2 workshops que eu montei sobre geopolítica, para discussão com geopolíticos bons para discutirem a questão dessa turbulência e disso tudo que está acontecendo. Eu acho que tem que... Ruim com a ONU, pior sem ela. Quer dizer, o fato é o seguinte, quer dizer, o sistema que nós temos, com toda a precariedade, é esse. Quer dizer, ninguém foi capaz de propor um sistema melhor do que ele fez. E quer dizer, de fato, quando você põe 193 países para negociar com interesses diferentes, é muito difícil chegar num consenso. Agora, como, Abrão, você colocou, a solução não está na ONU, a solução
Não está nos governos, a solução está na sociedade e capacidade de pressão. Eu, como ambientalista, eu comento, a gente tinha mais capacidade de mobilização, de pressão há 30 anos atrás que temos hoje, não é isso? Quer dizer, 30 anos... o movimento ambientalista foi, de certa maneira, domesticado, né? Agora, tudo é culpa do Boquerite, por isso que nós vamos dar boa noite e obrigado para vocês todos. Bom, eu queria realmente agradecer a vocês pela presença, pela contribuição, pelas vossas palavras, por aquilo que aprendemos e ainda vamos aprender todos, e aprender todos juntos. Temos muito a fazer. Obrigado.